desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retença o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu a flecha da vitória do Senhor. Flecha do que, igreja? Da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. A flecha é a flecha da derrota, da vitória. E é essa flecha que Deus vai entregar na tua mão essa noite. Glória a Deus. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 e 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Que o Senhor seja gigante nessa noite, e que eu diminua. Revela através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Presta atenção aqui no pastor, olha aqui para mim. Joás tem um inimigo que não deixava ele em paz. Pastor, quem era esse inimigo que não deixava Joás em paz? Esse inimigo era os sírios. Esse inimigo era o quê? Eram os sírios. E os sírios não deixavam Joás em paz. Joás não tinha um minuto de sossego. Por quê, pastor? Porque um vacilo que ele desse, uma brecha que ele desse, o inimigo ia lá e atacava e tomava tudo. Então ele não podia dar descanso nem para ele mesmo e nem para o seu exército. Era tempo de guerra, era tempo de perseguição, era tempo de dificuldade. Por quê? Porque o inimigo queria a sua terra, porque o inimigo queria a sua cabeça. E será que não é isso que acontece nos dias de hoje? Quantos são aquelas pessoas que querem a nossa cabeça? Quantos são aquelas pessoas que querem aquilo que é nosso? E se a gente vacilar, se a gente dá a brecha, o inimigo vai lá e o quê? Entra o quê? E destrói. É por isso que nós precisamos da proteção de quem? De Deus. Olha, pastor, Deus nessa noite quer entregar uma flecha na tua mão. Tudo o que Joás precisava era daquela flecha que mudou a história da vida dele, que deu todo o suporte que ele precisava. Glória a Deus. E é essa flecha que Deus quer entregar hoje na tua mão. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Olha aqui, pastor. O homem que era o porta-voz de Deus estava morrendo. O homem que era o quê? O porta-voz de Deus para Joás, o rei, estava morrendo. Eliseu estava muito doente. Eliseu estava morrendo. Por quê, pastor? Porque o tempo dele de vida nessa terra estava o quê? Acabando. Os dias de Eliseu na terra estavam acabando. E o ciclo de vida de Eliseu na vida de Joás estava o quê? Acabando. E Joás estava o quê? Desesperado. Porque a qualquer momento o porta-voz dele, a comunicação dele com quem? Iria morrer. O profeta dele iria morrer. O pastor dele iria morrer. E ele estava desesperado. Porque ele dizia consigo mesmo: eu estou protegido, eu estou guardado pelas orações de Eliseu. As nossas terras ainda não foram invadidas, nós estamos protegidos por causa da vida que Eliseu tem com Deus. Mas entenda uma coisa, eu sempre falo isso aqui para vocês: todo ser humano tem um ciclo na nossa vida. Eu digo assim: todo ser humano
tem um ciclo na nossa vida. O que significa, pastor? Ninguém é para a vida inteira. Tira isso dentro de você. Ninguém é para a vida inteira. Todas as pessoas da nossa vida estão de passagem. Marido está de passagem, esposa está de passagem, filhos estão de passagem. Todo ser humano, pastor, bispo, obreiro, todos estão de passagem. Ninguém é eterno na nossa vida, humanamente falando. Eterno na nossa vida é quem? O problema de Jeoás foi o seguinte: é que ele criou uma dependência do profeta. Ele criou o quê? Pega a bengalinha de Dona Maria para mim. Pega a bengalinha dela para mim. Ajuda aí, Antônio. O problema, sabe o que é? É que Jeoás fez de Eliseu de moleta. Jeoás, traz bem rapidinho, de Deus. Aqui. Jeoás, ele fez Eliseu de quê? De moleta. Ele vivia na dependência de quem? De Eliseu. Só que tem uma coisa: ninguém pode ser nossa muleta. A gente tem que viver na dependência de ser humano nenhum. Quem está entendendo, pastor? A gente não pode o quê? Viver na dependência de ser humano nenhum. A gente tem que entender o seguinte: nosso verdadeiro pastor é quem? Nosso verdadeiro pastor é Deus. Aquele que é eterno de fato, de verdade na nossa vida é Deus. E quem nos guarda, quem nos protege, e a nossa vida está nas mãos de quem? É de Deus. O problema é que eu acho que Jeoás chegou num momento da vida dele que ele achava que toda a proteção, que tudo que ele tinha, era Eliseu que estava fazendo. E Eliseu era simplesmente um mero mortal, era um homem que chegou um momento em que o ciclo dele de vida, na vida do rei, estava o quê? Acabando. Estava acabando, mas ele não estava aceitando, ele estava entrando em desespero. Você quer ver uma coisa? Tem gente que fala assim, ó: eu só vou permanecer nessa igreja quando o pastor Jonathan estiver aqui. Quando o pastor Jonathan for embora, eu sou o primeiro a sair. Quer dizer que eu sou sua muleta na fé. Quer dizer que eu sou seu Deus, eu não faço você. Eu não faço você para quem? Eu faço você para quem? Você não vive, você não tem que viver na minha dependência. Porque eu sou um profeta passageiro na tua vida. Eu não sou seu verdadeiro pastor. Eu sou um pastor usado por Deus, passageiro na tua vida. Eterno na tua vida é quem? Daqui a pouquinho um ciclo meu na tua vida vai acabar. Quem está entendendo, pastor? Então você tem que entender o seguinte: que ele é teu verdadeiro pastor. Só porque Eliseu estava chegando aos seus últimos dias na terra, o rei ficou o quê? Esperando. Olha aqui, pastor. Você não pode, repita assim: você não pode idolatrar as fontes. Você não pode idolatrar a fonte. O que é a fonte, pastor? É a bênção. Aquilo que tem sido bênção para você, aquilo que Deus tem usado para te abençoar. Você não pode idolatrar as fontes. Glorificar somente a quem? É Deus. Fontes são algo usado temporariamente por quem? Deus está usando aquela fonte naquele momento, mas vai chegar um momento que Deus vai usar o quê? Outra fonte. Não importa qual seja a fonte, o que importa é que Deus vai o quê? Te abençoar. Você quer uma coisa? Vem aqui, obreiro Maria, vem aqui, Antônio, vem aqui na frente rapidinho. Vamos dizer que Antônio está sendo usado por quem? Por Deus. Ele é a fonte de Deus no momento para quê? Para te abençoar. Só que eu falei o que para você? Que vai chegar um momento em que o ciclo de Antônio da tua vida vai o quê? Vai acabar, porque para sempre na tua vida é quem? E aí você vai cair, você vai estar em depressão, você vai estar em desespero? Não! Você vai entender o seguinte: uma fonte, o ciclo dela acabou, vai vir o quê? Vai vir outra fonte. Quem está entendendo, pastor? E daqui a pouquinho essa fonte aqui também vai o quê? O ciclo dela vai o quê? Deus vai usar o quê? Deus vai usar fonte. Mas olha, pastor, as fontes não vão acabar, porque quem determina as fontes na tua vida é quem? É Deus. Deus, Ele não permite uma fonte ser permanente na tua vida. Quem está entendendo, pastor?
Deus não permite a fonte. Por que isso, pastor? Porque senão você vai idolatrar a fonte. Você vai endeusar a fonte. E a glória de quem? A glória de Deus. Glória a Deus. Fontes são usadas por Deus temporariamente. Daqui a pouquinho aquela fonte vai embora e vai vir o quê? Outra. Por que, pastor? Porque ser humano é substituível. Insubstituível é Deus. Diga assim: ser humano é substituível. Insubstituível é Deus. Eterno e para sempre na tua vida é Deus. Glória a Deus. Então não idolatre o quê? A fonte. Não idolatre homem. Não idolatre homem. Adoração é a Deus. Adoração é quem? A Deus. Quem está entendendo, pastor? Diga assim: não idolatre as fases. Tem gente que idolatra fases. Entenda uma coisa: fases são passageiras. Fases são o quê? Olha, pastor, fase não é para sempre. Fase não é eterna. Toda fase é o quê? É para. Olha, pastor, tem gente que só quer viver a fase boa. Tem gente que só quer viver aquela fase, aquele momento. Mas vai chegar um momento que aquela fase vai o quê? Vai acabar. E que você vai ter que passar para uma outra fase. Quem está entendendo, pastor? E se adaptar àquela fase. E lutar naquela fase. Você vai vencer naquela fase. Diga glória a Deus. Então nós não podemos idolatrar o quê? As fases. Porque todo mundo só quer sombra e água o quê? E água fresca. Todo mundo só quer coisa o quê? Boa. Mas com Deus não tem só coisa boa. Deus também permite coisas ruins. Para nos destruir ou para nos abençoar. Quando é que você amadurece? Nos tempos difíceis ou nos tempos fáceis? Me fala uma coisa: quem é forte aqui? Os novinhos de hoje ou os antigos de ontem? Hã? Quem é mais forte aqui? Os antigos ou os novinhos? Os antigos. Antigamente aqui não tinha ônibus. Antigamente aqui não tinha carro. Para você vir para Macaúbas, principalmente você que morava na zona rural, você via como? Ou a cavalo ou de quê? Quem que foi nesse tempo? Hã? Tempo difícil ou não? Hã? Tempo difícil fez pessoa do quê? Os filhos de vocês aguentariam isso? Hã? Aguentariam? Sair lá do Baixio e vir para Macaúbas andando. E a cavalo, hein? Aguenta? Do olho d'água das moças. Até aqui andando. Alguém aguenta? Você está entendendo, pastor? Mas os antigos são fortes por quê? Porque já passaram por coisas o quê? Difíceis. Ó, tem filho seu que se Macaúba faltar água um dia, ele tem desespero. Quantas vezes você tinha que ir para Rio, tinha que fazer acontecer atrás de um balde de água? Sim ou não? Hã? Tempos difíceis fazem pessoa do quê? Fortes. Tempos fáceis fazem pessoa do quê? Fracas. Então Deus permite mudança de fases para o teu amadurecimento. Mas pastor, se eu não passasse pelo que eu já passei, eu não teria bagagem para pregar o que eu prego hoje. Quem está entendendo, pastor? Se eu não passasse pelo que eu passei, eu não teria bagagem para pregar o que eu prego hoje. Os tempos difíceis nos amadurecem. Os tempos difíceis nos fortalecem. Os tempos difíceis nos abençoam. Os tempos difíceis vai a gente construir a nossa casa onde? Na rocha. E por que você que hoje é das antigas, você que passou por luta, você que passou por humilhação, você que passou por situação difícil, o diabo vem com força e não derruba você? Por que isso? Porque você já passou por coisas muito difíceis. Porque você passou por coisas muito complicadas. E não é qualquer ventinho, não é qualquer situação que derruba você. Porque essa casa foi edificada na rocha. Porque só você e Deus sabem o que você já passou. Então não se apegue às fases. Não idolatre as fases. Diga assim: fases são passageiros. O próprio Deus disse: vai ter momento de pulos de alegria, vai ter momento de quê? De choro. A nossa vida é assim. Mas em todos os momentos, pode deixar aí. Em todos os momentos, pode deixar aí. Em todos os momentos você vai ser fiel a quem? A Deus.
amigos, você vai ser fiel ao Senhor. Sabe por que eu estou falando, Antônio? Porque a base dessa pregação é isso aqui também. Porque tem gente que faz as fases de quê? De que, igreja? De moleta. Tem gente que só quer viver fase boa. E a vida é assim? Eu estou pregando para você mentira, eu estou pregando para você a verdade. Porque tem gente que fala assim: ô pastor, fala aí que eu vou ser feliz para sempre. Eu vou estar o quê? Mentira. Eu tenho que falar a verdade para você. Eu tenho que preparar você para ser fraco ou ser forte. Ser forte. Ser mais que vencedor. Diga glória a Deus. Então nós não podemos, igreja, idolatrar pessoas. Você tem que entender o seguinte: tem pessoas que vão sair da nossa vida. Tem pessoas que vão permanecer por um período, mas no final elas vão o quê? Elas vão sair, porque todas elas têm o quê? Tem um ciclo. Diga glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Eu tive muitas amizades que eu olhava para aquelas amizades naquele momento e dizia assim: esse rapaz aqui, essa pessoa aqui nunca vai sair da minha vida, porque é meu amigo do quê? Do peito. Porque é uma pessoa que é do coração. Daqui a pouco o tempo passa, cadê a pessoa? Cadê o amigo do peito? Cadê o amigo do coração? Sumiu. Quem está entendendo, pastor? Então todas as pessoas são o quê? Quem está entendendo, pastor? Antes de eu me casar com a Natália, eu tinha uma namorada que eu era doido pelaquela mulher. Eu tinha um sentimento pelaquela mulher. E eu olhava para ela e dizia assim: essa daí nunca vai sair da minha vida. E cadê? Quando eu fui para a igreja, quando eu me firmei com Jesus, quando eu fiz a minha aliança com Deus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, cadê a mulher? Cadê a mulher? Sumiu. Por quê? Porque ela teve o ciclo dela na minha o quê? Deus foi lá, mexeu, trabalhou e colocou na cara na minha vida, que é minha esposa hoje. Glória a Deus. Então o que significa, pastor? O coração do homem pode fazer planos, mas a decisão final dos lados vem de quem? Então, olha, pastor, não murmure, somente confie em Deus. Repita assim: não murmure, somente confia em Deus. Porque eu sempre repito essa frase, eu digo sempre essa frase assim, ó: andar com Deus que enxerga o futuro é a gente estar perdido no presente. O que significa, pastor? A gente não consegue entender o quê? Nada, mas a gente não tem que entender. Porque, pastor, se você tentar entender a Deus, você vai ficar o quê? Você vai ficar louco. Então nós não temos que entender, nós temos que confiar em quem? Nós temos que confiar em Deus. Então, olha, pastor, não se apegue às pessoas. Se apegue a quem? Aprenda a se valorizar. Aprenda o quê? Aprenda a se amar. Tem gente aqui que se desvaloriza muito fácil. Tem gente aqui que se coloca muito lá embaixo. Para com isso. Primeiramente é quem? Em segundo lugar é quem? Aponta-se primeiramente Deus. Todo mundo aponta-se primeiramente Deus. Em segundo lugar é quem? Você. Porque olha, pastor, quando você coloca uma pessoa acima de você, automaticamente você coloca a pessoa acima de quem? Quem está entendendo, pastor? E ninguém pode estar acima de você. E que dirá acima de quem? Porque tudo aquilo que você coloca no seu coração acima de Deus, você perde. Olha, pastor, quando você coloca uma pessoa acima de você, você se desvaloriza. E você acaba com aquele relacionamento. Você tem que entender o seguinte: se você não se valorizar, quem vai valorizar você? Repita-se: se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Você tem que se valorizar, você tem que se amar. Você tem que entender o seguinte: se fulano quiser sair, quem vai perder não sou eu, vai perder ele. Porque eu sou fiel a Deus, eu tenho uma vida com Deus, e o meu Deus me valoriza, o meu Deus me ama, e eu me amo, eu me valorizo. Diga glória a Deus. É você entender o seguinte: tem um cara de joelho no chão, dobrando para ter um homem, para ter uma mulher que nem você. Diga glória a Deus. E aprender a se valorizar. Chega de ficar se humilhando para os outros. Chega de ficar mendigando a atenção. Você tem valor. Diga: eu tenho valor. Você tem um valor muito grande para Deus. Para de ficar se humilhando. A pior coisa que tem é pessoa que fica o quê? Se humilhando.
É que nem aquela senhora que eu contei a história para você, que ela me procurou uma vez, ela chegou para mim e falou assim: pastor, para falar uma coisa para o senhor. Meu marido falou que vai sair de casa, que ele já encontrou uma outra mulher e que ele vai deixar esse apartamento para mim e vai me pagar uma pensão, porque ele vai ter que me sustentar para o resto da vida, segundo ele falou. E quando ele falou isso, sabe o que eu fiz para ele, pastor? Me ajoelhei nos pés dele e falei assim: traga ela. Traga o quê? Traga ela. Traga ela aqui para morar com a gente. Olha isso. A mulher estava tão se desvalorizando. A mulher estava colocando ele acima de tudo, que estava aceitando, estava propondo ao marido que o marido trouxesse a amante para morar junto com ela. É para você ver o nível de humilhação que acontece quando você idolatra um homem, quando você idolatra uma mulher, quando você idolatra uma pessoa. Gente, adoração, nosso Deus verdadeiro é aquele lá de cima. Diga glória a Deus. Para de fazer do homem seu Deus. Para de ficar achando que você, se você perder aquele homem, se você perder aquela mulher, tua vida acabou. Sua vida só acaba quando Jesus sai da tua vida. Mas enquanto Jesus está na tua vida, a tua vida só está começando. Os tempos de bênção só está começando. Diga assim: os tempos de bênçãos na minha vida só está começando. Diga glória a Deus. É que nem Eliseu falou assim: rapaz, vem aqui, Jorge, toma a flecha. Abre a janela, Jorge, toma a flecha. Porque Deus já está vindo já com uma nova fonte. Deus já está vindo com uma nova porta. Deus não te abandonou, não. A sua bênção, a tua vitória, a tua vida só está começando. Diga glória a Deus. Então, você vê que situação. Eu olhei para ela e falei assim: olha, você não fez isso? Fiz, pastor. Eu pedi para ele trazer amante. Talvez tem gente aqui sentada nessa cadeira hoje, está quase fazendo isso, se desvalorizando, se apequenando, se humilhando. Olha, pastor, até quando você vai agir desse jeito? Coloque Deus o bem primeiro. Não tenha medo de perder. Isso aqui é forte demais. Não tenha medo de quê? Olha, pastor, quando você tem Deus em primeiro lugar na tua vida, você não tem medo de perder. Por quê, pastor? Porque você sabe que tudo aquilo que vai sair da tua vida foi porque o ciclo daquela pessoa na tua vida é o quê? Porque você sabe que Deus está no controle de quê? Diga: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da sua vida. Glória a Deus, igreja. Olha aqui, pastor. Eliseu se tornou a muleta do rei. Eliseu se tornou o quê? Quantas são as pessoas que fazem pastor de muleta, um marido de muleta, um obreiro de muleta, um bispo de muleta, um apóstolo de muleta, alguém de muleta? E a gente não pode cultuar culto a ser humano. Nós cultuamos culto a quem? Nós adoramos a quem? Então você tem que entender o seguinte: eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Olha, pastor, se você não tomar uma atitude hoje, se você não mudar a sua postura hoje, você vai perder o que você tem, se você já não perdeu. Então você tem que acordar. Você tem que parar de ficar ouvindo a voz desse mentiroso do coração e ser racional e ouvir a palavra de quem? De Deus. Olha, pastor, os recursos passam, pessoas passam, mas aquele que tem um compromisso com você, a palavra dele é perpétua na tua vida para sempre. Diga glória a Deus. Pessoas passam, coisas passam, situações passam nessa vida, mas Deus, ele é eterno na tua vida, e a palavra dele é fiel na tua vida. Quem está entendendo, pastor? Deus é eterno. Eu volto e repito: você pode perder tudo, você não pode perder quem? Porque se você perder Deus, aí sim você está perdido. Olha aqui, pastor. Eliseu manda Jeoás abrir as janelas e diz: aqui está a flecha da vitória do Senhor. É a vitória contra a Síria. É a vitória contra o quê? Vai das mãos assim, tira das mãos assim, porque Deus hoje está colocando a flecha na tua mão direita. Diga agora a Deus: é a flecha da vitória.
tirar essa flecha. Glória a Deus, igreja. Olha, pastor, tudo que você precisa está nessa flecha. Tudo que você precisa está onde? Eliseu falou assim: rapaz, o meu ciclo de permanência na tua vida está acabando. Mas Deus, Ele não te abandonou, não. A flecha está aqui. A flecha está aqui. Tudo que você precisa está aqui na tua mão. E você vai vencer. Diga agora a Deus: olha, pastor, tudo que você precisa está onde? Aonde foi que Deus colocou a flecha? Aqui na tua mão. E você vai vencer. Diga agora a Deus. Você vai o que, igreja? Você vai vencer. Diga: a minha flecha está em Deus. Tudo que eu preciso, Deus colocou na minha mão. Glória a Deus. Olha, pastor, Jó falou assim: o que eu mais me receava me sobreveio. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de quê? De perder. Confie em Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Olha, pastor, você não sabe escolher, não. Nós não sabemos escolher. Nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Deus sabe. Olha, pastor, Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Diga assim: Deus, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Olha aqui, pastor, Jeoás pega 3 flechas e atira no chão, e Eliseu fica indignado. Ele pega 3 flechas e atira onde? No chão. E Eliseu fica indignado. Por quê? Porque Eliseu mandou ele abrir o quê? A janela. Porque Eliseu estava dando a visão para ele de conquista, de bênção, de vitória, sem necessitar da sua intercessão, porque o ciclo dele na vida daquele rei ia acabar. Mas Jeoás não enxergou isso. Jeoás continuou olhando para onde? Para onde? Para a moleta, para a dependência espiritual. Olha, pastor, para de olhar para a moleta, para de olhar para homem, para de olhar para mulher, para de olhar para fases, para de olhar para casa, para de olhar para a situação. Olha para quem? Para Deus. Porque tudo que você precisa nessa noite Ele já entregou na tua mão. Glória a Deus, igreja. Olha aqui, pastor. O rei Jeoás, ele estava em luto. Ele estava o quê? Em luto. Mas Deus, Ele queria abrir os céus para Jeoás. Deus, Ele queria abençoar Jeoás. Diga agora a Deus. Olha, pastor, Deus lá, usando a boca de Eliseu para contar as bênçãos e aquilo que ele iria fazer na vida de Jeoás. E Jeoás, em vez de olhar para a janela, Jeoás, em vez de crer na flecha que estava na sua mão, Jeoás, ele continuava olhando para o luto. Jeoás, ele só ficava olhando para Eliseu e dizendo assim: nossa, você vai morrer. E se você morrer, a minha vida é o quê? Acabou. Olha, pastor, seja lá quem for que vai sair da tua vida, a tua vida não acabou, não. Muito pelo contrário, as suas bênçãos, as suas vitórias só estão começando. Seja lá qual for as perdas, seja lá qual for a saída, você vai ficar mais forte do que nunca. Porque você não depende de moleta. Porque você não depende de ser humano. Diga assim: eu dependo de Deus. Diga: eu dependo de Deus. Está fraco? Diga: eu dependo de Deus. Você depende de Deus. Glória a Deus. Você depende de Deus. Olha aqui para mim. Ele teve uma falha de perspectiva. Jeoás, ele teve o quê? Uma falha de quê? De perspectiva. Por quê? Porque ele achava que se Eliseu morresse, a vida dele o quê? Acabou. E quando as pessoas falam assim: ah, se essa amizade acabar, se essa amizade sair da minha vida acabou. Se esse casamento acabar, se esse relacionamento acabar, minha vida acabou. Se eu sair disso aqui, se eu desfazer isso aqui, se eu acabar com essa sociedade, se fulano sair da minha vida acabou. Olha, pastor, Deus disse: pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Seja quem for que sair da tua vida,
Seja lá quem for o ciclo que aí se encerrou na tua vida, a tua vida não vai acabar não. Por quê, pastor? Porque você não vive na dependência daquela pessoa, você vive na dependência de Deus. Se aquela porta se fechou, Deus abre outra, mas as portas continuarão abertas na tua vida. Diga glória a Deus. Mas Jeoás continuava olhando para onde? Para a bengala. Jeoás continuava olhando para o problema. Jeoás continuava olhando para o luto. Ele ainda não estava enxergando a visão de quem? Diga assim para o teu irmão do lado: enxerga a visão de Deus. Olha aqui, pastor, você tem duas escolhas aqui essa noite. Você tem o quê? Duas escolhas aqui essa noite: chorar pelo que você está perdendo, ou usar todas as armas que restam na tua mão. Diga agora a Deus. Você tem o que aqui nessa noite? Duas escolhas. O que é? Chorar pelo que você está perdendo, ou usar a arma que Deus te entregou para vencer. Diga agora a Deus. Você tem duas escolhas: ou a derrota ou a vitória, ou as lágrimas, ou levantar a cabeça, se levantar, se erguer e vencer essa batalha. O que vai ser? Vai ser o que vai se entregar ou o que vai para a guerra? Vai ser o que vai continuar chorando ou o que vai lutar? Quem vai ser você? Diga agora a Deus. Olha aqui, pastor, Deus está dizendo: atira, porque eu sou contigo. Deus está o que, igreja? Dizendo: atira, porque eu sou o quê? Eu sou contigo. Deus está dizendo: atira essa flecha. Deus falou: Jeoás, o que? Atirar o quê? A flecha. Atira a flecha, porque eu vou te dar o alvo, eu vou te dar o objetivo, porque você vai chegar lá, porque você vai alcançar. Diga glória a Deus. Olha aqui, pastor, levanta a tua mão direita, porque eu declaro que Deus vai mudar tuas perspectivas. Diga glória a Deus. Porque Deus vai mudar tua mente hoje, vai fazer você entender que pessoas passam, mas Ele permanece. Diga glória a Deus. Que pessoas decepcionam, mas Ele é fiel. Que a palavra do homem cai no chão, mas a palavra do Senhor permanece de pé na tua vida. Glória a Deus, igreja. Tem homens que prometeu algo para você e a palavra dele caiu, mas a palavra de Deus permanece de pé. Glória a Deus. Para finalizar com chave de ouro, Efésios 3:20. Olha o que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Fica de pegar uma salva de palmas para esse Deus. Glória a Deus. Isso é forte demais. Bendito seja o Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Mas pastor, você que hoje está com a flecha na mão e que vai acertar no alvo, se prepara, porque o poder de Deus vai invadir a tua vida hoje. Porque o poder de Deus vai ser